Hoje no programa Cultura e Saber eu recebo Rui Gonçalves, jornalista e escritor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o livro, então, Saga do 14 Bis, a criação da Embraer. Conta a história aí de 60 anos. 60 anos, pouquinho mais, entre o voo do 14 Bis e o decreto de criação da Embraer. E conta não só a história de como é que as coisas aconteceram para que a gente pudesse ter uma indústria aeronáutica no Brasil, através das histórias das 3 pessoas que são fundamentais para a criação da Embraer, mas conta muito sobre a história do Brasil e principalmente sobre a política no Brasil, num período que vai do início do século XX até o final da década de 60. Quem são esses 3 personagens emblemáticos, né, e que marcaram a história da aviação? Bom, o primeiro, que é o mais conhecido, mas não significa que ele é famoso, é o seu Osiris Silva. Seu Osiris, fundador da Embraer, a pessoa que é a figura que é reconhecido como o homem responsável pela criação da Embraer. Mas o seu Osiris, ele sempre ainda diz, que ele não fez nada sozinho. E esse livro é um pouco para justificar isso. Se ele não, logicamente que não dá para criar uma indústria aeronáutica e criar isso no Brasil do zero e sozinho. Então, quem são as pessoas fundamentais? Muita gente entrou nessa história e contribuiu muito. Mas eu consegui identificar outras 2 pessoas que, se não fossem essas, ou desempenhassem um papel ou antes do seu Osiris, ou junto com o seu Osiris, não haveria a Embraer. Elas são o Casimiro Montenegro Filho, que foi o criador do ITA e do CTA, hoje DCTA, que é a área da Força Aérea para o desenvolvimento de tecnologia aeronáutica e hoje aeroespacial, né? E o brigadeiro Paulo Vitor. Ele foi uma pessoa fundamental, porque ele foi quem viabilizou e convenceu a alta cúpula do governo que era necessário dar o passo para a criação da indústria. Então, sem essas 3 pessoas, sem o trabalho dessas 3 pessoas, a gente não teria a indústria aeronáutica brasileira como a gente conhece hoje. A gente não estaria hoje sendo reconhecido como o 3º maior fabricante de aviões no mundo, se não fosse o trabalho dessas 3 pessoas. Aí quando você faz até um comparativo, né, do 14 Bis, né, o primeiro avião, até a Embraer, que é a companhia, né, e a indústria aeronáutica, se mostra o quê? Mostra que os olhos foram abertos em relação ao mercado que poderia realmente transformar até a economia do país? Eu acho que o primeiro ponto é identificar como é que o Brasil entrou nessa história de estar entre os pioneiros da aviação. E foi extremamente por acaso, né? Ter Santos Dumont foi algo extremamente fora da curva para o Brasil. Você pode imaginar que em 1906 o Brasil era um país a economia baseada na monocultura do café. Tanto é que Santos Dumont financiou seus projetos com o dinheiro que o pai dele tinha na produção de café, que o pai dele era um grande produtor de café. O Brasil tinha uma população acima de 70% de analfabetos. Era um país praticamente sem indústria, com uma indústria muito incipiente. E o Brasil do início do século XX era ainda um país que estava dentro do século XIX. As coisas aconteciam ainda muito como no século anterior. A gente só foi conseguir dar uma cara de século XX para o Brasil depois dos anos 30. Então, nós éramos muito atrasados em relação ao que estava acontecendo na Europa naquele momento. E Santos Dumont fez o que fez porque ele tinha o patrocínio do café brasileiro, através da família dele, e vivia na França, né? Então, todas as tentativas de fazer a indústria aeronáutica ou a fabricação de aviões em pequena escala, naquele momento, acontecer de verdade no Brasil, não deu muitos frutos, quase nenhum. Então, no final da década de 10, a gente tinha algum esforço de algumas pessoas. Nos anos 20,
mas a gente estava dependente até de trazer piloto de fora para cá, o que dirá construir aviões, né? Então, eu acho que a gente começa com Santos Dumont para dar essa contextualização. E aí eu venho, década por década, mostrando como é que esse setor veio se desenvolvendo no Brasil, permeado com o desenvolvimento histórico do país, né? Principalmente a questão da política no Brasil, porque implantar esse tipo de negócio no Brasil, implantar essa indústria, necessitava de uma decisão de Estado, que era afetado diretamente pela política, que sempre foi muito instável no Brasil, né? Até essa parte que você contou para a gente, né? Você fez uma linha aqui do tempo. Uma linha do tempo. E tá muito bacana, assim, ano após ano, claro, né? Não todos os anos, mas pulando alguns, mas os fatos históricos em relação à aviação. Exatamente. Então, muito bacana. Conta como que você conseguiu levantar todas essas informações. Você fez um trabalho de pesquisa muito grande, né? O ponto inicial foi o contato com o próprio seu Osiris. Quando eu deixei as redações da grande imprensa, eu fui trabalhar num setor que eu sempre gostei muito, aviação. Eu sempre me interessei muito por aviação. E eu acabei sendo o editor-chefe de uma revista especializada. E o seu Osiris era o principal colunista da revista. E eu já ficava intrigado. Como é que o Brasil tem essa indústria aeronáutica desenvolvida? E quando eu falo indústria aeronáutica, eu não estou falando só da Embraer. Existe um conjunto de empresas produzindo tecnologia, tanto para a aeronáutica quanto para a questão espacial, né? São poucos os países no mundo que fazem isso com competência e a gente faz. Então, essa curiosidade de entender como isso aconteceu sempre teve comigo. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Osiris, a curiosidade aumentou, né? Afinal, estava perto da pessoa que fez isso. E aí essa frase, eu não fiz nada sozinho, eu comecei a ouvir com frequência, né? E aí a gente foi conversando, foi estreitando esse relacionamento. E o seu Osiris criou em São José dos Campos uma organização sem fins lucrativos para buscar o desenvolvimento do empreendedorismo, da educação e da cultura. E eu me integrei a isso. É o Invoz, que é a organização que lança o livro, né? E o Invoz, entre os projetos dele, tem o projeto de difundir a cultura aeronáutica. E aí a gente chegou num ponto que falou, cara, é inevitável, precisamos contar essa história, mas precisamos contar essa história de uma forma muito clara, né? Por quê? Primeiro porque quando essa história é contada, ela é contada parcialmente, né? Ninguém contou essa história identificando o papel dessas três pessoas, né? E quando se conta essa história, se conta muito assim: o seu Osiris, um garoto de Bauru, que sonhou em construir aviões e que fez a Embraer. É simples demais. Não dá para ser só isso, né? Então, esse livro, ele mostra, olha, quais são as condições que foram dadas e como é que, dentro dessas condições, essas pessoas conseguiram fazer o país rumar em direção à fabricação de aviões, que é algo extremamente complexo, envolve muito investimento, envolve muita tecnologia. Ele foi a tua fonte ali de pesquisa, ou o que mais você precisou pesquisar, ou documentos, fotos, para poder entender essa história? Bom, o seu Osiris foi a fonte principal, né? Eu cheguei a gravar com ele mais ou menos umas 6 horas de entrevista, para dar esse pontapé inicial na pesquisa. A partir do momento que eu consegui chegar a esse denominador comum, Casimiro Montenegro, Osiris Silva e Paulo Vitor, aí eu precisei me debruçar na história dessas pessoas. A história do Casimiro Montenegro já está bem documentada, né? Mas o Paulo Vitor, não. Então eu tive o apoio da família do Paulo Vitor também para resgatar essa história. Então, eu acho que o principal nesse contexto foi estar em São José dos Campos, né? Quando eu ingressei no Invoz com o seu Osiris,
eu decidi sair de São Paulo e me mudar para São José dos Campos. E aí, ali, eu comecei a me relacionar com as pessoas, né, que fazem parte dessa história. E aí, essa história ela foi nascendo de forma orgânica, né? Eu sempre conversando com essas pessoas, sempre ouvindo histórias delas, trechinhos, o desenho do livro começou a se fazer na minha frente. Até que chegou no momento que ele pediu para ser escrito, né? Você chegou aí na Embraer, conhecer lá? Eu conheço a Embraer, mas não foi necessário, porque a Embraer de 1969 e 1970 era uma outra empresa. Né? Você pode imaginar o quanto se transformou ao longo desses 50 anos. Mas a Embraer tem um instituto cultural que preserva, inclusive, a memória fotográfica. Então, uma parte do material fotográfico vem da Embraer, uma parte do material fotográfico vem dos arquivos do ITA, né? E uma parte também desse acervo vem do Instituto de Cultura da Aeronáutica, do INCAER. Então, que foram instituições fundamentais para fornecer documentação e o acervo fotográfico que ajudou a fazer esse livro. O que mudou ao longo desses anos em relação aos profissionais que fazem parte da questão aeronáutica? Começou-se ali com os militares, já? Começa com os militares porque não havia como você ingressar na aviação na primeira metade do século XX se não fosse através dos militares. A única destinação, não era a única, mas era a principal destinação do avião, era para fins militares. O avião foi criado em 1900, na primeira década do século. Na segunda década já era uma arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial avançou de forma incrível, né, a tecnologia aeronáutica. Então, eu costumo dizer que a aviação daquela época era como as startups para nós hoje, né? Ela está florescendo meio que em todo lugar, né? E algumas empresas elas vão se manter, elas vão crescer e vão se consolidar. Então, foi o que aconteceu com a aviação. Naquela época, era uma questão muito de... Os pioneiros eram muito... na primeira fase, eram aventureiros. Eram pessoas que construíam, muitas vezes, seus próprios aviões. Né? Depois, com as guerras, vem todo o processo de industrialização. Mas é um processo de industrialização que você fazia, basicamente, avião de madeira e tela. Né? Era avião de madeira e tela e você colocava uma metralhadora nele. Isso era o avião da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você teve um outro avanço, os aviões ganharam mais velocidade, ganharam mais tecnologia, deixaram de ser feitos de madeira e passaram a usar alumínio, né? Então, conforme a tecnologia foi evoluindo, foi mudando a percepção das pessoas sobre as necessidades. E aí, no final da década de 30, o Brasil cria o primeiro curso de engenharia aeronáutica. Mas era um curso que dependia de você pegar a primeira geração de engenheiros aeronáuticos, mandar para o exterior, formar no exterior, trazer eles para cá para ensinar. Você percebe que a qualidade do profissional não vai ser muito grande. Se você está mandando alguém que não conhece nada, passa 3, 4 anos estudando lá fora, volta para cá e começa a ensinar outras pessoas. E foi esse o ponto que o Casimiro percebeu. O Casimiro Montenegro ele fez parte dessa primeira turma de engenharia aeronáutica do Brasil. E aí ele diz, não dá para ser desse jeito, o curso é muito ruim. A gente precisa fazer isso com seriedade. E aí, ainda durante a Segunda Guerra, ele, numa viagem aos Estados Unidos para receber aviões que estariam sendo incorporados para a Força Aérea Brasileira, naquele esforço de guerra, ele acabou conhecendo o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E aí ele percebeu, ele falou, olha, não adianta mandar as pessoas para cá para estudar, para formar gente no Brasil. Eles vêm para cá porque eles querem ser engenheiros, não professores. Então eu preciso pegar os professores daqui e levar para lá. Foi esse o grande insight que deu início ao processo de transformação. E imagina só que você começa a falar em ter um instituto de engenharia inspirado no MIT em meados dos anos 40. A primeira universidade brasileira, que era a Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro,
foi criada como instituição na década de 1920. A primeira universidade brasileira tinha 20 e poucos anos, quando o projeto do ITA começou a ser concebido em meados dos anos 40. Então, foi um processo que principalmente necessitou de uma transformação da sociedade brasileira. Primeiro, na formação de gente, né? Segundo, no estímulo à industrialização, e aí coincidiu bem com um período de desenvolvimento do Brasil a partir de Getúlio Vargas, assim, que a indústria passou a ser fomentada no país, né? No começo com Getúlio Vargas, mas muito com Juscelino, já em meados dos anos 50. O ITA nasce nessa época para formar essas pessoas, e nasce não com uma visão de formar militares, nasce com uma visão de formar engenheiros para a indústria. E aí ele tinha uma concepção diferente, porque essa era a visão do Casimiro Montenegro. Se eu me fechar dentro de uma instituição militar, eu não alcanço os meus objetivos. E o meu objetivo é que essas pessoas formadas aqui não fiquem só na Força Aérea. A Força Aérea não vai ter condições de receber todos eles. Então, eles precisam ir para o mercado. E no mercado, eles vão induzir o desenvolvimento que a gente precisa. Então, eu acho que essa foi a grande sacada do Casimiro Montenegro. E, por consequência, tanto Paulo Vitor quanto o seu Osíris foram alunos do ITA. Então, eles já receberam um pouco dessa cultura. E quando chegou no momento em que eles atuavam e eles tomavam decisões, essa cultura já estava implementada neles, porque eles foram alunos da escola que o Casimiro Montenegro criou. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar a saga do 14 bis, a criação da Embraer. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Cultura e Saber. Hoje eu recebo Rui Gonçalves, jornalista e escritor. Bom, Rui, o que nesse processo de escrita do livro Saga do 14 bis, a criação da Embraer, você ficou mais ou assustado ou admirado, algo que chamou a tua atenção? Bom, eu já tinha uma noção do que era essa história por estar inserido numa parte dela. Logicamente que eu não tinha a percepção da complexidade toda disso, sabia que seria um trabalho bastante exaustivo, mas não tinha nem noção da proporção, foi muito maior do que eu imaginei. Esse foi o primeiro ponto. Mas o que me chamou muito a atenção é como a história do Brasil se repete. Tinha momentos em que eu estava escrevendo alguma coisa sobre alguma crise envolvendo essas pessoas, naquele Brasil dos anos 40, 50, 60, e eu ouvindo as notícias do dia, pensava assim, se mudar os nomes, a história é exatamente a mesma, as coisas estão se repetindo. Então, esses processos pelo qual o Brasil avança e recua, eles estão muito definidos já na nossa história. Então, quando você lê esse livro, você consegue mergulhar naquele período de 60 anos, do início do século XX até 1969, e você consegue ver semelhanças com o Brasil de hoje. Como as decisões são tomadas, como os grupos políticos atuam, como eles interagem, as diferenças de objetivos entre eles. Isso acontecia naquele tempo e acontece hoje. Quase que da mesma forma, você consegue olhar aqueles personagens e ver os semelhantes hoje. Então, eu acho que por esse aspecto, esse livro ele acaba trazendo um pouco de atualidade, porque você consegue entender os processos que estão ocorrendo hoje. E você consegue, nesse contexto, entender que, enquanto algumas pessoas estão defendendo interesses que são interesses muito de grupos, algumas pessoas estão trabalhando pelo interesse geral do país. Essas três pessoas estavam inseridas nesse contexto, tinham relações próximas com presidentes da República, com ministros de Estado, com quem tomava a decisão, e olhavam para um Brasil que eles entendiam ser um Brasil que deveria
deveria ser criado, né? Um Brasil industrial, um Brasil com uma educação de qualidade. Essa era a visão dessas pessoas. Eles não tiveram apoio de ninguém, mas eles conseguiram convencer a sociedade brasileira que seria possível fabricar um avião, e, convencendo a sociedade brasileira, os políticos não conseguiram dizer não para eles. Eles também conseguiram quebrar paradigmas e até preconceitos? Eu acho que o foco deles é um foco muito, como eles costumam dizer, muito pragmático, né? Queremos construir um avião. Então, um avião, um processo industrial é muito bem definido, um projeto de uma aeronave é muito bem definido, mas eu acho que o que eles conseguiram como consequência disso foi, primeiro, fazer com que as pessoas entendessem que os brasileiros são capazes de fazerem produtos bastante complexos e competirem internacionalmente. Essa estrutura montada foi tão bem montada que sobrevive há décadas e está dando muito resultado. Casimiro Montenegro, ele é de Fortaleza, ele é um cearense. Paulo Vitor, ele nasceu em Belém, e ele é de uma família de origem indígena. O seu Osíris é de Bauru, interior de São Paulo. O pai dele era operário, trabalhava para a Companhia Paulista de Força e Luz. E a gente pode dizer que ele era o caipira. Então você tinha um indígena, um nordestino e um caipira que construíram a indústria aeronáutica brasileira. No Nordeste, no Norte, na região amazônica, no interior dos estados, estão nascendo Osíris Silvas, Casimiro Montenegro, Paulo Vitor. E se a gente não der as condições, eles vão se perder. Esses três, eles conseguiram, né? Quantos a gente está desperdiçando? Durante a composição aqui do seu livro, primeiro ele teve uma distribuição, depois uma segunda tiragem, e eu queria que você explicasse sobre isso e principalmente o feedback das pessoas que leram. Legal. Bom, esse livro ele foi possível ser produzido graças à Lei de Incentivo Fiscal da Fundação Cassiano Ricardo de São José dos Campos. É um órgão público ligado à administração municipal que tem anualmente editais para projetos culturais. Esse projeto foi apresentado, ele foi aprovado e a gente teve autorização para captação dos recursos para a produção desse livro. E a Embraer foi a patrocinadora. A gente levou o projeto para a Embraer, que gostou e destinou recursos para o livro. É muito importante dizer que, primeiro ponto, quando você tem autorização para receber o dinheiro, quem está dando esse dinheiro ele não deixa de dar R$1 para a tributação, no caso o IPTU de São José dos Campos, que foi o caso desse projeto, e te dar R$1. Ele te dá R$1, mas ele só reduz 80 centavos do imposto. Portanto, a empresa que financiou, ela gastou mais naquele ano, porque ela teve que pagar 20% do imposto devido, e o restante ela entregou para esse projeto. Então, e ele é muito importante por causa disso, porque não é uma compensação de imposto pura e simples 1 para 1, não, a empresa tem que colocar mais dinheiro. O segundo ponto por ter sido um livro produzido através da Lei de Incentivo Fiscal, a primeira edição dele não pôde ser vendida, ela teve distribuição gratuita, e ela tinha destinações específicas, bibliotecas de escolas, bibliotecas de universidades, as bibliotecas públicas da cidade, e uma cota de distribuição da editora, do patrocinador e dos familiares. Então, as famílias e pessoas indicadas pelos biografados também receberam esses exemplares. Então, é um projeto que dá alcance para essa publicação. E aí, a partir da segunda edição, com recursos próprios, a gente fez uma tiragem, nesse caso, menor do que a primeira, para poder vendê-lo, para poder deixar ele aberto ao público. Então, hoje ele está à venda no site do Invoz, envoz.org,
Então lá você vai ter o acesso para aquisição desse livro. E outros livros que o seu Osíris escreveu, né? Então, com uma organização que tem como fundador o seu Osíris, esse livro e livros do seu Osíris estão à venda lá dentro, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental para mostrar o quanto a lei de incentivo fiscal à cultura ele é importante, porque ele viabiliza esse tipo de projeto. Uhum. E as pessoas te trouxeram quais feedbacks, né? Quem até participou desse processo também. Assim, pessoas que fizeram parte de um pedacinho dessa história olharam para mim e disseram assim: eu não sabia que tinha sido desse jeito. Porque você está inserido no meio da história, você não está olhando ela com um olhar crítico. Então, as pessoas que trabalhavam com seus Osíris, trabalharam com Casimiro Montenegro, trabalharam com Paulo Vitor, fizeram parte dessa história, elas ficaram assim maravilhadas com a descoberta, que foi entender como esse processo se deu. Uma outra coisa bastante importante que eu ouvi foi como foi interessante entender o Brasil. Porque é diferente quando você conta a história do Brasil e quando você conta a história do Brasil como pano de fundo de uma outra história, né? Então, esse cruzamento da linha do tempo, né, da trajetória dessas três pessoas com o que estava acontecendo no país a cada década, dá uma nova forma de entender o país e fica muito mais fácil de você compreender esse processo político que estava rolando por trás dessa história. Então, isso também foi um ponto bastante apontado por quem leu. E sobre o aspecto também de ser um livro que não é um livro sobre aviões, né? Você fala do 14 bis, a criação da Embraer, você acha que vai ter uma enxurrada de avião, uma enxurrada de termos técnicos? Não, é uma história, é um livro que conta a história de três pessoas e que traz o tempo e os fatos que estavam acontecendo no Brasil e até no mundo ao longo desse tempo, né? Então, sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um fator muito importante nesse processo de desenvolvimento, eu falo um pouco sobre essa relação que o Brasil estabeleceu com os Estados Unidos, como é que a gente estava recebendo os equipamentos. Então, você começa a entender um pouco da influência norte-americana sobre o Brasil e sobre as Forças Armadas brasileiras, e você começa a perceber como essas coisas vão sendo constituídas, né? Por isso que ajuda muito a você entender o momento presente. Agradeço Rui Gonçalves por essa conversa. Parabéns pelo livro Saga do 14 Bis, A Criação da Embraer. Obrigada. Eu que agradeço.